E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos lá, vamos começar o ano novo com um canal novo, adaptando algumas mudanças, tá bom? A gente está pretendendo focar o nosso canal agora somente no valuation. A gente iniciou de maneira mais ampla para que vocês entendessem como era feita a nossa análise, de como nós extraíamos os números, os dados necessários das empresas para que a gente pudesse precificá-las, tá bom? Então, assim, já explicado, já explanado, já demonstrado como a gente faz tudo isso, toda essa análise, a gente vai partir agora para nos atermos ao valuation, tá bom? A gente vai fazer uma análise de diversos valuations e apresentá-los para que vocês tomem as suas próprias decisões, tá bom? Fica aqui, gente, o nosso pedido para que vocês curtam os vídeos, comentem, tá? Participem do canal. Seus comentários são muito importantes, são muito pertinentes e nos ajudam a melhorar aquilo que precisa de melhora e também nos ajuda a criar novos dispositivos, a organizar o canal para que ele fique o melhor possível para vocês, tá bom? Fica aqui o disclaimer também de que as ações aqui analisadas não são indicativos de compra ou de venda de ativos, apenas a minha percepção pessoal, demonstrando o meu método de avaliação para adquirir ativos para a minha própria carteira, tá bom, gente? Então, vamos lá. Hoje a gente vai analisar aqui o YouTube 3, resultado ainda do terceiro trimestre de 2019, ainda não foi liberado o quarto trimestre, e a gente vai fazer o valuation de preço da ação, tá? É, Aqui a gente demonstra que nós temos ainda toda aquela nossa planilha, com vários dados que eu faço aqui a compilação antes de iniciar o valuation, tá? Tenho aqui também diversos indicadores. Esses indicadores todos eu faço análise também aqui prévia. Essa análise fica aqui comigo, tá bom? Para que a gente não faça um programa muito longo. Então a gente vai direto para cá, para o primeiro valuation, né? Então, analisar todos aqueles números na análise contábil, os indicadores. Então, a gente começa a fazer análise de preço da empresa. Vamos lá. O primeiro valuation que a gente vai fazer aqui é o valuation do lucro líquido, né? A gente vê aqui que a nossa taxa base de juros atualmente está em 4,5%, né, por cento ao ano. A gente vai colocar um prêmio de risco de 50%, ou seja, eu quero ganhar pelo menos 50% acima da taxa Selic em cima desse investimento. Não é um ganho nada expressivo, tá bom, gente? É um ganho dentro do razoável, porque a taxa Selic está muito baixa. Se fosse uma taxa Selic de 10%, 12%, ganhar 50% em cima dela já seria algo mais difícil. Mas 50% em cima da taxa Selic a gente acredita que é um número razoável e um número bastante concreto. A gente também faz aqui a questão do crescimento projetado. A gente não vai projetar o que ela cresceu no, nos últimos anos, a taxa de crescimento que ela vem demonstrando, a gente vai reduzir ela pela metade, em 50%, que é o que vai nos garantir também outra margem de segurança. Junto com o prêmio de risco, o crescimento projetado somente em parte do que ela vem demonstrando, nos dá mais segurança para saber que, caso a empresa tenha uma variação muito grande do seu preço, ainda assim a gente teria uma margem de erro em cima disso. Então vamos lá. Quais são as nossas premissas? A taxa de crescimento histórico do lucro líquido é de 9,66. E é justamente isso aqui, esse crescimento projetado, vai atuar também em cima disso. Ou seja, ele não vai permitir que a gente faça uma projeção em cima de 9,66, que seria algo muito perigoso. A gente vai fazer uma projeção somente com a metade dessa taxa. Então a gente tem aqui o número de ações ON da empresa, 4 milhões e 900, e tem número de ações PN, que é 4 milhões e 800, e o lucro líquido em 2019, que foi apresentado, o anualizado, o acumulado até o momento foi de 25 bilhões, tá bom? E o que, é que a gente espera de lucro líquido em 2020? Nada mais, nada menos que 26 bilhões e 500 milhões. Ou seja, é um número que a gente está fazendo projeções com índice de segurança. Então, o que a gente está esperando é que para o ano 2020 a gente tenha 26 bilhões 527 milhões de lucro. O payout esperado em 2020 é de 53%, tá bom, gente? Eu não coloquei um payout muito exagerado. Eu sei que a empresa vem apresentando nos últimos 3 anos uma margem payout maior do que essa, só que eu acho que uma taxa média também vai nos conferir uma determinada segurança para não exagerar no, no tamanho do dividendo,
que vai ser distribuído, tá bom? Então, com relação a isso, se a taxa de payout vai ser 53%, em cima desse valor aqui de 26 bilhões e meio, 26 bilhões e meio, a gente vai ter um payout esperado de 14 bilhões, tá bom? Então, ela vai distribuir para os seus acionistas 14 bilhões, e então o payout que a gente espera para 2020 é de R$ 2,84, e o dividend yield esperado para 2020 é de 8,84%, 0,85 agora. Ele vai variando, tá bom, gente, por causa da cotação. A planilha é automática, então você pode ver alguns números mudarem ao longo da nossa narração aqui. Então, isso aqui já foi feito o nosso valuation do lucro líquido e mais à frente a gente vai ver o resultado dele. O próximo valuation que a gente vai fazer é do book value. Né? A gente tem aqui os nossos inputs também, né? Que é o número de ações ON, o número de ações PN e as taxas de crescimento históricos apresentadas pela empresa ao longo dos últimos 10 anos. Então, a taxa de crescimento histórico do patrimônio líquido dela ficou em 9,5%. Taxa de crescimento histórica dos dividendos, né, como os bancos cresceram muito, né, de maneira exponencial na última década, ela tem um crescimento também aqui exponencial, anualizado de 21,2%. A taxa payout dos últimos 12 meses ficou em 26 bilhões, tá? O número total de ações aqui somando a ONPN 9,8 e o patrimônio líquido atual é de 125 bilhões. Dividendo atual R$ 2,66. Aqui a gente vê a taxa Selic novamente, né, que é a nossa taxa base, vai embasar quase todos os nossos cálculos, partem a partir dela. E a gente tem um prêmio de risco também de 50% em cima desse valor, para que a gente crie uma determinada segurança para a gente. O que a gente faz então? A gente pega aqui, faz essas taxas a 50%, ou seja, o prêmio de risco a gente quer pelo menos ganhar 50% a mais do que a taxa Selic, o que nos confere já uma determinada segurança. E também a gente coloca que o crescimento do patrimônio líquido não vai ser em 9,5%, mas somente em 50%, para que nós tenhamos determinada margem de segurança também nessa análise. O crescimento dos dividendos. No valuation do book value, eu não gosto de incluir a questão do crescimento dos dividendos. O que é que eu faço? Eu pego o dividendo atual, projeto ele nos anos seguintes, ao longo de 10 anos, você vê aqui embaixo, o mesmo dividendo, e chegando no final dos 10 anos, eu somo todos eles e trago a valor presente. Né? Então vamos lá. Qual é o VPA projetado com esses inputs que a gente apresentou aqui de book value? Qual é o VPA projetado em 2029? O VPA projetado em 2029 é de R$ 40,35. Tá? Deixa eu colocar aqui cédula. E o dividendo projetado acumulado em 2029, a soma de todos os dividendos, é de R$ 26,59. Então, trazendo isso a valor presente, porque o dinheiro tem valor no tempo, né? R$ 40 hoje, R$ 40 daqui a 10 anos não corresponde a R$ 40 hoje, então a gente faz o cálculo aqui de valor presente do VPA, trazendo para a data de hoje, ele equivaleria a R$ 21,00 e o dividendo projetado acumulado a valor presente equivaleria a R$ 13,83, tá bom? Então, esse aqui é o nosso valuation do book value. Para esse tipo de empresa, aqui embaixo vocês veem que a gente tem dois valuations na sequência, o fluxo de caixa descontado e o modelo de Gordon. Como é uma empresa já muito madura, no mercado, já, digamos assim, que ela já chegou ao ponto, digamos assim, máximo do seu crescimento, não que ela não possa crescer mais, mas ela não vai mais crescer de maneira exponencial. Então, como é uma empresa mais estável hoje, no mercado bastante regulado, um mercado de tamanho delimitado também, a gente vai optar pelo modelo de Gordon para fazer o nosso próximo valuation. Então vamos lá. Indo para o modelo de Gordon, a gente fez os seguintes inputs para que a gente pudesse determinar o preço da ação. Então a gente vê aqui o ROI atual dela, né, feito toda aquela análise contábil que a gente não apresentou, mas que vocês já têm conhecimento aqui no canal. O ROI projetado histórico dela está na taxa de 20,13%, ou seja, a média do ROI da empresa nos últimos 10 anos é de 20,13%. O percentual de lucro retido histórico médio da empresa é de 47%, ou seja, ela distribui 53% historicamente e retém 47%.
Então as premissas aqui a gente vai dividir o modelo de Gordon em duas fases de crescimento, né? O primeiro estágio e segundo estágio. No primeiro estágio, o que é que a gente projetou? A gente projetou a porcentagem do ROI nesse estágio de crescimento perdendo eficiência em 5%. Por que perdendo eficiência em 5%? Por causa da redução na taxa de juros, isso afeta a lucratividade dos bancos e também o crescimento da concorrência através das fintechs que estão apenas começando, né? Então a gente tirou 5% aqui do ROI, projetou o primeiro estágio, os primeiros 5 anos dela, ela já vai ter um desconto aqui de 5% no ROI. Com relação ao lucro retido, o que é que a gente jogou aqui? Eu joguei 50% a menos. Por que eu fiz isso? Vamos aqui rapidinho, análise contábil. Se a gente for aqui na análise contábil, a gente vai ver que a partir de 2017 a empresa adquiriu outra política de dividendos. Então, acreditando que essa nova política de dividendos é o padrão que vai ser seguido agora, né, que a gente vê aqui, ó, que antes ela vinha 38%, 32%, 36%, 41%, 34%, 32%, 30%, 36%, e em 2017, 120%, 2018, 81%, 2019, 103%. Então, eu acredito que esse patamar aqui, essa política de dividendos, é a política que vai vigorar para os próximos anos da empresa. Então, vamos voltar aqui. Então, eu coloquei o quê? Que ela vai reter menos 50% do que esse dado histórico que ela apresenta em cima. Então, ela vai reter somente 21,15% dos lucros para ela. No segundo estágio, o que é que eu projetei? A perda de mais 5%. Ou seja, tudo isso a gente está colocando esse cenário de baixa de juros, ampliação da concorrência, e aqui nesse segundo estágio, eu já acredito que as fintechs vão estar mais maduras, vão começar a ameaçar de fato esses bancos, os bancões, né, os bancos grandes, mas ameaçar de que forma? Não é de forma que vai quebrar esses bancos, não. Ela vai retirar uma fatia de marketing que esses bancos têm, né, de market share, e incorporar para si. Então, com isso, eu coloco que o ROI dela também vai perder mais uma vez 5% de eficiência, tá bom? Então, na taxa de crescimento estável, a gente colocou aqui em 6%, porque acreditando numa inflação de 4%, 4,5%, a gente acredita que os bancos, né, o Banco Itaú, como um banco expoente da gente, vai continuar crescendo aí 2 ou 1,5% na perpetuidade. O beta da empresa aqui de 1,02, né? Um beta bem neutro. E aqui a gente tem mais alguns inputs da empresa, tá ok? Que é o lucro líquido, o book value, isso aqui são dados atuais da empresa para nos embasar. No último caso aqui a gente tem as premissas de payout, que o payout médio dela é de 53%, tá bom? Payout médio histórico. Só que, como eu já falei, eu acredito na mudança dessa política, que de fato os últimos anos vão ser a política dos próximos anos também. Então, eu aumentei mais em 40% essa taxa, colocando que a empresa vai distribuir aproximadamente 75% do lucro e reter para ela aproximadamente 25% do lucro. Tá bom? Então, aqui embaixo, a gente aplicando a nossa taxa de custo médio ponderado de capital, a gente chega aqui todos esses números, esses cálculos aqui embaixo, que não cabe a nós aqui discutirmos, né? As premissas são mais interessantes para a gente colocar em jogo, porque dependendo da visão que você tem, o preço que a gente vai projetar pode mudar, tá bom? Eu gosto de projetar com determinada segurança, colocando índices de proteção para a nossa compra, reduzir a eficiência da empresa, de acordo com as ameaças futuras e presentes, né, que se apresentam para a gente. Então, esse é o tipo de discussão que eu acho que é bacana no canal. Então, gente, vamos lá, vamos para o final. Demonstrado aqui todos esses valuations, né? A gente vai chegar bem aqui no final. Tem o nosso valuation de resumo. Então, o que é que isso aqui apresenta para a gente? Nosso preço atual aqui é de R$ 32,05. Atualmente, no dia de hoje, quando estou gravando, o valuation do lucro líquido, o que é que ele nos apresentou? Ele nos apresenta aqui que a gente tem um valor de compra de R$ 32,90 muito próximo, né? A gente vê que a empresa está bem precificada, mas mesmo assim tem um upside de 2,65%.
Pelo valor intrínseco de Graham, a empresa só poderia valer R$ 27,29, ou seja, ela tem um downside de 14,85%. Pelo valuation do book value, ela já apresenta que a empresa poderia valer até R$ 34,83, ou seja, um upside de 8,68%. E, por último aqui, o nosso valuation mais criterioso, mais técnico, a gente tem que é o valuation do modelo de Gordon, apresenta que a empresa poderia valer, deveria valer, na verdade, R$ 38,85, de acordo com os meus critérios pessoais que a gente colocou ali na planilha e foi muito bem explicado. Então a gente tem um upside de 21,20%. Tá bom, gente? Então o que é que a gente vai fazer? Tendo todos esses dados aqui, né, eu coloco esses outros valuations que são legais para dar um segundo embasamento para a gente, né, outras bases de cálculo, mas esse aqui sendo o principal, a gente vai colocar na nossa carteira aqui, na minha carteira, que é uma carteira de registro que eu criei para que eu possa saber em que momento eu devo adquirir as minhas ações, tá bom? Então vamos lá. Então é R$ 38,85, né? Vamos aqui, a gente pega aqui na carteira, bota o código, TUB3, coloco a nota da empresa, né? Essa nota da empresa ABCDE vai da qualidade da empresa que ela demonstra no mercado. O que é que eu faço então? O YouTube eu classifico, é uma classificação pessoal, como empresa A, né? E digamos assim que uma empresa seria a empresa OI, né? Então cada letra dessa aqui equivale a uma taxa de desconto diferente. Por quê? Porque após fazer todo aquele cálculo, a gente também vai colocar uma taxa de desconto de segurança para a gente, que é para calcular o nosso preço teto. Então vamos lá. Eu coloco aqui a nota A cotação já vem automática, né? Por conta das fórmulas. Só fechar isso aqui. Pronto. Que aí fica a tela maior. Então aqui a gente tem a nossa cotação, a variação do dia 34%. A gente vai pegar aqui o dividend yield esperado para 2020. A gente vem bem aqui no lucro líquido. Dividend yield é esse aqui. Copia. Cola aqui na nossa carteira. Opa, peraí. 8,85. Acho que melhor digitar. 8,85. Pronto. Aí ele já dá uma classificação aqui muito boa, né? Um verde escuro. Demonstra que esse dividend yield é bastante interessante. A gente coloca aqui também o preço justo apresentado. R$ 38,85. Então, 38,85 é o preço justo da ação. O preço teto, calculado com os nossos índices de segurança de acordo com a nota que a gente deu e também sofre influência do dividend yield que a empresa apresenta, mostra que o preço teto de compra da empresa, do YouTube 3, é de R$ 32,80. Então a gente vem aqui na segunda coluna, né? Que eu gosto de deixar isso aqui automatizado, porque aí eu já bato o olho e vejo se a ação que eu tenho interesse está num bom ponto de compra, né? Então eu venho aqui, ó, a pergunta. Então a pergunta automática aqui é comprar e a resposta é sim. Por quê? Ele faz justamente essa correlação do preço atual com o preço teto e o preço justo. Aí ela me dá essas respostas automáticas. O desconto para o teto está apenas de 2,34%. Mas a valorização esperada, o potencial de valorização da empresa, está aqui em 21,22%. Então isso aqui eu ainda posso ganhar em termos de valorização. Tá bom, gente? A gente vai ficar fazendo isso toda vez que analisar uma ação, para que você acompanhe a minha carteira, né, gente? Lembrando que, mais uma vez, eu falei o disclaimer, os ativos aqui avaliados não são indicativos de compra ou de venda, tá? São apenas a minha percepção pessoal e o meu método que eu utilizo para adquirir as minhas próprias ações, tá bom? Então, eu peço a todos que curtam o canal, precisamos dessas curtidas, se inscrevam também e compartilhem nas suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, para nos dar uma força para que nós possamos crescer e sempre melhorar o canal, tá bom? Essa aqui foi a nossa primeira apresentação do novo método que eu quero trazer para vocês e a gente vai refinando ao longo do tempo, né? Nessa primeira apresentação falei bastante aqui, foi em cada
em cada tipo de valuation, apresentei cada número e tudo, mas no futuro eu pretendo que a gente deixe mais enxuto e traga para vocês a informação de maneira mais resumida, mais concisa, para que os vídeos fiquem mais curtos e vocês possam ter acesso a esses valuations de maneira mais direta. Tá bom, gente? Obrigado a todos, forte abraço, tchau, tchau.